execução de título extrajudicial de obrigação de fazer ou não fazer. Bom, nós vimos aí ontem como é que funciona essa execução de título extrajudicial no caso de pagamento de quantia certa e no caso de obrigação de entrega de coisa. E hoje vamos falar sobre a chamada obrigação de fazer ou não fazer, oriunda inclusive no direito civil, no direito das obrigações. Então você subentende que existe um contrato, né, um pacto firmado entre sujeitos de uma relação civil, de um negócio jurídico, e que de certa forma não foi cumprido por uma das partes. E aí, então, você tem a necessidade de requerer, né, ao Poder Judiciário, através da distribuição de uma ação executória, para que o réu executado seja citado o quê? Para cumprir a sua obrigação. E aí, vamos dialogar rapidamente aqui, fazendo essa leitura aqui obrigatória do nosso Código de Processo Civil, começando lá no artigo 814, que diz o seguinte: na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará a multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Ou seja, quando o juiz despacha a petição inicial, quando ele verifica lá o preenchimento dos requisitos do artigo 319 e ainda do 798 do CPC, como vimos ontem, ele tem o quê? Ele tem o chamado deferimento da petição inicial. Ele despacha a petição inicial e determina o quê? A expedição de mandado de citação do executado, visto que é uma ação executória. Bom, só que nesse momento, o juiz o quê? Irá fixar multa já de plano sobre o período no atraso de cumprimento da obrigação. E ele vai especificar a data da qual será devida. Então, ele vai determinar a citação do réu e, no próprio mandado citatório, estabelecer o quê? Qual a multa a ser acrescentada, né? Dando o quê? Um prazo para que o devedor dessa obrigação de fazer, por exemplo, cumpra a sua obrigação. Lembrando que essa multa, conforme o parágrafo único do artigo 814, prevê que, se o juiz entender que o valor da multa está excessivo, ele pode reduzi-la. E ainda, se ele entender que a multa está irrisória, ele até mesmo poderá majorá-la. Então, na verdade, ele poderá tanto reduzir quanto majorá-la se entender que ela é insignificante, que ela é irrisória. Então, na verdade, essa multa e o prazo não existe, vocês perceberam aqui, é um artigo 814 e o próprio parágrafo único, ele é um artigo muito subjetivo. Então, ele concede ao juiz, na verdade, esse ato discricionário de determinar o quê? O prazo para ser cumprida a obrigação de fazer, obviamente, dependendo da complexidade da obrigação de fazer, e ainda a imposição da multa a critério do juízo. Ah, Rodrigo, mas as partes podem, no caso a parte exequente, pode requerer um valor de uma multa, um percentual? Claro que pode. Mas o juiz tem esse livre arbítrio nesse momento, ele poderá, através de um ato discricionário, determinar qual será o quê? O real valor dessa multa. Mas o 815, ele faz uma lembrança. Estamos falando de um contrato, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para facilitar a nossa aula. Vocês contrataram uma empresa para a realização de uma obra na sua residência. Ponto. Essa empresa não cumpriu. Tem um contrato assinado, testemunhas, firma reconhecida, cláusula de prazo para cumprimento da obra e não foi realizada. Tem, inclusive, cláusula de punição, chamada cláusula penal, de punição pecuniária pelo não cumprimento naquele prazo determinado em própria cláusula do contrato. E aí você não teve alternativa, enquanto credor daquele contrato, uma vez que você tem que demonstrar, lembrando, o artigo 798, quando você assina um contrato, você é devedor e o contratado é credor do pagamento. Você efetuou o pagamento, o contratado passa o quê? A ser devedor do cumprimento da obrigação de fazer, no caso da obra. Você pagou pela obra. Então, na sua própria ação de execução,
Você tem que demonstrar o título e demonstrar ainda, segundo o artigo 798, que você cumpriu sua obrigação de pagamento, para assim fazer com que o judiciário possa obrigar, através da sua petição inicial, o cumprimento dessa obrigação de fazer. Mas, voltando aqui, diz aqui o artigo 815, quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, ou seja, mais uma vez, o juiz é que vai designar o prazo, se outro não estiver determinado no título executivo, ou seja, poderá fazer constar dentro do título executivo, daquele contrato de prestação de serviços, por exemplo, um prazo para ser cumprida aquela obra, para ser entregue, para ser realizada aquela obra. E aí o juiz poderá, inclusive, adotar aquele prazo lá pactuado pelas partes nesse processo, enquanto da época do negócio jurídico lá, do contrato de prestação de serviços. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, olha lá, foi determinado um prazo e o executado não satisfez a obrigação. É lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado, ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Então, perceba, o artigo 816, ele dá oportunidade para que o exequente ele obrigue a satisfação às custas do executado. Ele não pode cumprir, então ele vai ter que arcar com o cumprimento. Vamos falar sobre isso. Ou ainda você pode requerer perdas e danos vamos dizer assim, pelo não cumprimento daquela obra. Vamos imaginar que você pagou por uma obra e essa obra estava condicionada para você alugar aquele imóvel. A obra não foi concluída, aquele contrato de locação que você tinha assinado, até um pré-contrato, você teve que deixar de assinar um contrato de locação, ou seja, você deixou o seu promitente locatário, ele desistiu daquele contrato de locação porque seu imóvel não estava entregue. Olha o prejuízo que você teve. E aí tem o quê? Perdas e danos. Então, o exequente ele pode exigir que o executado cumpra a obrigação sendo de forma o quê? Custeando, vamos exemplificar, custeando, pagando uma terceira empresa, por exemplo, para cumprir a obrigação. Ele vai pagar. E, nesse caso, havendo alguma perda, algum dano, poderá o quê? O credor, o exequente, requerer essa indenização. Mas vamos lá, nós estamos numa execução de obrigação de fazer. Como que funcionaria, então, caso, por exemplo, tenha que pagar essa empresa ou perdas e danos? Não fica agora o executado obrigado a pagar? E aí qual é o procedimento? Aí altera. Olha o parágrafo único do artigo 816. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, ou seja, tem que demonstrar quais foram as perdas e liquidar, fazer planilha demonstrativa. Ó, quantos aluguéis você deixou de receber, por exemplo, por aquele contrato de locação que houve desistência. Seguindo-se a execução para a cobrança de quantia certa, que nós vimos ontem. Ou seja, a execução que era de obrigação de fazer, ela acaba o quê? Sendo modificada para o procedimento da execução para a cobrança de quantia certa. Então, pode acontecer durante a execução, né, no processo de execução, não faz. O processo de execução, nesse caso aqui, título executivo extrajudicial, o procedimento alterar, por exemplo, para pagamento, né, cobrança de quantia certa. Agora vamos voltar a essa questão do devedor executado, ele ser obrigado, por exemplo, a custear o cumprimento daquela obrigação. Vamos imaginar que você contratou uma empresa para a realização da sua obra e essa empresa, durante a pandemia, ela teve suas portas fechadas. Teve uma crise financeira ou os seus empregados foram dispensados, a empresa até realizou lá o benefício emergencial, suspendeu alguns contratos, mas não conseguiu sobreviver. E eles não têm mais o quê? Efetivo número de prestadores, de colaboradores, de empregados que possam realizar o serviço. E aí, olha o que o artigo 817 ele possibilita ao exequente. Se a execução puder
ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar a requerimento do exequente, ou seja, o exequente tem que requerer que seja cumprido por um terceiro. A requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado. Claro, você vai requerer, enquanto exequente, credor, que o executado ele contrate uma empresa, uma terceira empresa, para a realização da obra. Mas ele vai ter que arcar com esses custos. Agora vem o parágrafo único. Você requeriu como exequente? Ótimo, você é autor da ação. O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. Como é que funciona isso? Você, exequente, requer ao juízo que determine, que, na verdade, indique uma empresa que tenha capacidade técnica para a realização da obra. Essa empresa vem e dá o valor ao processo. Essa proposta, ela tem que ser objeto o quê? De manifestação das partes. Ou seja, se as partes concordarem, exequente executado, o juiz então o quê? Autoriza, mas o exequente vai adiantar as quantias previstas na proposta. Qual é a proposta? Dessa empresa terceira, que não tem nada a ver com o processo, que veio aqui para cumprir uma obrigação de fazer, de realização de uma obra, que o executado, réu do processo, não efetuou. Então, o exequente adianta e depois vai ter que cobrar. Olha só que problema. Vai ter que cobrar depois. De que forma? Mais uma vez, lembrando aqui, passa-se para execução de título, mas quanto à quantia certa. E o artigo 818 diz o seguinte: realizada a prestação, ou seja, concluída a obra, essa terceira empresa foi na sua residência, no seu imóvel residencial, que você ia alugar e fez aquela obra, concluiu. O juiz considera prazo de 10 dias para as partes e as partes deverão se manifestar. Lembrando que o silêncio vale como aceite tácito. As partes têm 10 dias para impugnar. Ou seja, eu como exequente, eu posso alegar que a obra foi mal feita. Eu como executado, posso alegar que a obra foi mal feita. Não tem até porque o executado também tem o interesse de ver a satisfação do cumprimento ali daquela execução. E aí o juiz, após 10 dias, se ninguém impugnar, ele considera o quê? Satisfeita a obrigação. Mas pode haver sim a impugnação. E havendo impugnação de uma ou ambas as partes, o juiz, pelo parágrafo único do artigo, desculpa, meu filho mais novo está latindo aqui. O parágrafo único do artigo 818 diz que, caso haja impugnação de qualquer das partes ou de ambas as partes, o juiz terá que decidir. Então, as partes se manifestam a favor ou contrário da obra realizada e o juiz terá o quê? Terá que avaliar realmente se houve ou não essa satisfação. Agora, se esse terceiro contratado não realizar a prestação no prazo, ou se o fizer de modo incompleto, deixar alguns defeitos, artigo 819, poderá o exequente requerer ao juiz, mais colegas entrando aqui, no prazo de 15 dias úteis, que o autorize a concluí-la ou a repará-la à custa do contratante. O que significa isso? Eu posso, então, como exequente, verificando que a obra foi incompleta, já impugnando, lembrando, depois da impugnação, eu tenho 15 dias para requerer ao juiz o quê? Requerer que eu mesmo conclua a obra ou repará-la, sendo que eu vou demonstrar tudo que eu gastei de material e de serviços, para quê? Para cobrar do contratante. Quem é o contratante? É o executado. É ele que tem a obrigação. Eles gostaram de mexer na setinha, né? Tem alguém aí com, com algum iPhone aí ou iPad que tem esse painel aí. Fica à vontade, tranquilo. Parágrafo único. Ouvido o contratante no prazo de 15 dias, o juiz mandará 819, Renan. Aí 819 agora, parágrafo único. Ouvido o contratante, no prazo de 15 dias, sempre úteis, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e o condenará a pagar. Ou seja, o contratante quem é? É o executado. Ele vai ouvir o executado no prazo de 15 dias
e vai avaliar o quê? O custo das despesas necessárias e obrigar esse executado a pagar por aquilo que o exequente realizou para a conclusão da obra. E ainda, o 820, para a gente finalizar aqui, antes de voltar para a nossa pergunta, diz o seguinte: se o exequente, quem entrou com a ação, o autor da ação, quiser executar ou mandar executar sob sua direção e vigilância, quer dizer, sob sua responsabilidade, as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, ele terá preferência em igualdade de condições de oferta em relação ao terceiro. Lembra quando o terceiro foi chamado ao processo para trazer o valor para ele concluir com a obra a ser paga pelo executado? Então, o exequente tem o direito de preferência e ele poderá exercer em até 5 dias após essa proposta do terceiro que trouxe ao processo o valor para a conclusão da obra ter sido aprovada. Ainda assim, tendo sido aprovada, você, exequente, tem 5 dias para se manifestar e garantir o direito de preferência. Por exemplo, quer saber? Essa empresa vai fazer a obra, vou cobrar X, eu consigo fazer isso. Eu contrato um funcionário, ou tenho uma empresa que eu posso contratar o funcionário, ou terceirizar a si mesmo. Eu quero fazer. E aí eu tenho o direito de preferência. Eu posso realizar sob minha responsabilidade aquela obra. Bom, agora vamos voltar aqui. Estou brincando aqui com... Vou bloquear todos vocês com essas mexidas na tela. Vamos ver aqui como funciona então a nossa questão de hoje. Deixa eu minimizar aqui, vamos lá. Assinar a alternativa abaixo correta acerca da execução de título executivo extrajudicial de obrigação de fazer ou não fazer. Primeira opção. O juiz deverá manter a multa por atraso prevista no título, não podendo reduzi-la. Bom, nós vimos aqui, por exemplo, que o próprio artigo 814, parágrafo único, diz que o juiz poderá, se entender que a multa prevista no título executivo extrajudicial for excessiva, ele poderá o quê? Reduzi-la. Então, a primeira opção está incorreta. A segunda opção, um terceiro poderá satisfazer a obrigação. O artigo 817 diz o seguinte: se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar. Ou seja, a segunda opção ela está correta, conforme lá o artigo 817. Renan, estamos agora, anteriormente, nós falamos do artigo 814, parágrafo único, a primeira opção, que diz que pode sim reduzi-la. Agora estamos falando do artigo 817, que diz que a obrigação poderá sim ser realizada por terceiro. Então, a opção 2, que seria a resposta correta dessa atividade. Beleza, meu amigo? Vamos lá. Terceira opção. A execução não poderá ser convertida em execução de quantia certa. Bom, nós vimos aqui anteriormente, inclusive, que quando você tem aquelas perdas e danos comprovados no processo, você vai o quê? Requerer a execução por obrigação de pagamento de quantia certa ao devedor executado. Então, o próprio parágrafo único do artigo 816, ele diz que a terceira opção, sim, está o quê? Incorreta, porque a terceira opção diz que não poderá ser convertida. Poderá sim. A quarta opção. Não caberá impugnação pelas partes em face do cumprimento de terceiro desta execução. Vamos lá. O artigo 818 diz o quê? Que realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 dias. Ou seja, o juiz intimará as partes para, em até 10 dias, oferecer a impugnação. Não havendo impugnação, será considerado que satisfeita a obrigação. Portanto, a última opção está incorreta, que cabe sim impugnação nesse prazo de 10 dias, prazo comum a ambas as partes, autor e réu, exequente e executado, e aí, caso não haja essa impugnação expressa, lembrando, haverá o quê? A concordância, ou seja, tacitamente, eles
deram o quê? Eles deram a quitação pelo cumprimento daquela obrigação. Eles, na verdade, concordaram. Então, não há que se fazer impugnação, mas cabe sim nesse prazo de 10 dias. Então, vamos lá para a nossa resposta. Opção 2, conforme artigo 817, não é isso? Isso. Artigo 817 do CPC. Isso. Vamos lá. E para a gente finalizar aqui rapidamente, nós temos aqui a obrigação de não fazer. Só para a gente diferenciar um pouquinho. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. E as setinhas aqui do Fabiano. Deixou o rastro aqui, Fabiano. Te peguei. Bom, Fabiano, desculpa. Eu brinquei aqui, mas eu li rápido. Vamos lá. Obrigação de não fazer. Se o executado praticou o ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo. Ou seja, obrigação de não fazer foi realizada, ela tem que ser desfeita. Se foi uma obra, o juiz vai determinar na citação o desfazimento daquela obra. E o artigo 823 diz o seguinte: havendo recusa ou mora do executado, ou seja, a demora no cumprimento daquela obrigação de não fazer, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por perdas e danos. Ou seja, se o seu vizinho, onde você ingressou com uma ação de obrigação de não fazer, porque não podia realizar aquela obra estava invadindo a sua privacidade, estava invadindo o seu terreno, o seu perímetro, e ele assim o fez, você vai entrar com uma ação de obrigação de fazer, vai ter a conclusão judicial, vai entrar com uma execução de obrigação de não fazer, visto que já existia lá um contrato entre vocês que não poderia realizar aquela obra, melhor dizendo, desculpa, quase que eu confundi agora com obrigação de título judicial. E aí, então, se for necessário qualquer tipo de procedimento, como uma obra, um desfazimento da obra, melhor dizendo, as custas daquele desfazimento serão arcadas por quem? Pelo devedor, pelo executado, pelo réu do processo. E responderá por perdas e danos. E aí, mais uma vez, parágrafo único do artigo 823. Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa. Bom, agora só mais uma opção aqui para a gente dialogar. Vocês já ouviram falar no direito civil de obrigação infungível? Já ouviram falar sobre isso? O que seria uma obrigação, por exemplo, de fazer infungível? Lembram disso? Aulas de direito civil? Obrigação infungível é aquela obrigação que tem que ser realizada pessoalmente pelo contratado. Vamos lá. Vamos imaginar, Márcio falou que sim. Márcio, vamos imaginar que você queira fazer uma obra. E você, na época, nosso saudoso, né? Você contratou Oscar Niemeyer, aquele arquiteto sensacional que somente ele tinha a capacidade técnica e até mesmo a capacidade mental, melhor dizendo, de realizar aquelas obras que, sinceramente, poucos teriam essa capacidade. E você contratou o cara. Você quer a obra dele é que faça aquelas estruturas que somente o Oscar Niemeyer consegue fazer. E ele não cumpre. Essa obrigação de fazer, será que ela poderá ser realizada por um terceiro? Acho muito pouco provável. Será que você quer que ela seja realizada por um terceiro, já que no próprio contrato você não contratou um serviço específico, mas sim um serviço daquela pessoa física específica? Ou seja, é uma obrigação infungível. Tem que ser realizada pessoalmente. Exatamente, Márcio. Vai se resolver em perdas e danos. Imagine que você construiu toda aquela fundação daquele edifício e Oscar Niemeyer não cumpriu. Não é só o que ele deixou de fazer ou que você pagou a ele, é aquilo que você estruturou para ele complementar
com aquele contrato. Olha as perdas e danos. Aí que vem o problema. Essas perdas e danos poderão ser calculadas através de uma liquidação. Lembram, se estiver no semestre passado, a chamada liquidação de sentença? Lembra? Pelo procedimento comum e por arbitramento? Artigo 509 do CPC, 509, inciso 1, inciso 2. Nesse caso aqui, eu vou declarar, obviamente, que a liquidação correta seria por arbitramento. O que seria a liquidação por arbitramento? Aquela liquidação onde existe o quê? Um perito, por exemplo. Aí você indica um engenheiro civil, que seria o mais adequado, né? O mais técnico, com capacidade para verificar quais seriam os danos, né? As perdas e danos que você encontra na construção daquela fundação, aguardando a conclusão da obra de Oscar Niemeyer, que não foi realizada. Então, aquele engenheiro, certamente, engenheiro civil, melhor dizendo, seria a pessoa mais indicada para o quê? Demonstrar qual foi o valor que você teve a título de, infelizmente, perdas e danos. Beleza? Mas vamos lá, meus amigos. Sexta-feira ainda, são 5 para as 8. Semana passada eu larguei vocês em cima da hora com a professora Ana Cristina, né? Hoje estou mais bonzinho. Hoje eu vou dar uma folga para vocês chegarem com mais tranquilidade, poderem tomar um cafezinho. Enfim, vamos lá, meus amigos. Dúvidas? Alguém quer se manifestar? Fique à vontade. Tudo ok? Podemos encerrar, então? Estou aqui olhando para cá. Desculpa que eu estou com o computador aberto e o tablet aqui na frente. Eu vejo o trabalho de vocês sendo realizado e aqui eu tenho esse contato visual. Bom, então, meus amigos, tenham um excelente fim de semana. Aproveitem o descanso aí, feriado de segunda-feira. Muito juízo, divirtam-se e até semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.